Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no Café com Palavra e estreando uma nova série, né? Nessa série nós vamos falar sobre as duas principais, ou melhor, as duas feridas teológicas que vieram sobre a igreja, amém? Então, acompanhe conosco aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Essa série aqui vai trazer muito entendimento sobre muitas coisas que nós vivemos nos nossos dias. Do meu lado está aqui o pastor Zait, né? Sempre junto aqui, somando conosco, né, pastor? E aí, animado para a nossa série? É isso aí. Mais uma vez, uma expectativa boa, né, de uma nova temporada. Espero que vocês estejam acompanhando e o tema vai ser muito bom também. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Eu quero começar falando aqui porque duas feridas teológicas, né? Eu quero falar rapidamente sobre a primeira, porque ela tem um processo, ela tem uma importância histórica, mas a segunda é aquela da qual nos alcança, né? Então, qual seria essa primeira ferida, né? Essa primeira investida do inimigo para tentar trazer para o universo da igreja cristã, o cristianismo, um engano, né? Por isso eu chamo de ferida. E ela foi feita, causada exatamente no universo da teologia. Bom, essa primeira ferida aí, ela foi causada no ano ali mais ou menos de 313 depois de Cristo, quando Constantino supostamente se converte ao cristianismo e inicia então um processo de sincretismo religioso para adaptar, não é, o cristianismo às demais culturas religiosas e às demais culturas existentes, né, ali, né? Transformar tanto o cristianismo, adaptar tanto o cristianismo às demais culturas, quanto as demais culturas ao cristianismo. E daí por diante, depois desse processo, dessa iniciativa de Constantino aí, a gente vê a igreja debandando por um processo de erro muito grande, né? Então, o sincretismo foi essa primeira ferida teológica que, por meio de Constantino, com o objetivo de unificar a religião em todo o império, ele acabou proporcionando, produzindo ali, foi algo terrível, né, pastor Zait? Isso aí desencadeou nesse processo da igreja católica, né? Qual que é a visão que você tem disso daí, desse momento aí da história? Então a igreja perdeu a sua rota na questão da espiritualidade mesmo. Ela passou a introduzir os conhecimentos humanos dentro, né, do arcabouço de toda a sua teologia. E isso aí vai influenciá-la durante séculos, né? E nós vemos que tira também a questão da participação de cada membro da igreja na leitura das escrituras, né? Tendo a interpretação exclusiva do Papa, né? Aquilo que ele determina é o que vai ser a regra de fé e prática para as pessoas. E se ele quiser tirar alguma coisa e botar outra no lugar, ninguém vai questionar, porque ele é a autoridade máxima que está ditando ali. Então esse foi um grande perigo que a igreja correu nessa primeira ferida teológica. Isso. E isso durou anos, né? Anos e anos e anos. Começou ali com esse primeiro processo de Constantino, e a igreja só continuou em decadência, o sincretismo entrou e tirou a igreja da rota completamente, né? Até chegar no que chegou o padrão da igreja romana, né? Uma igreja voltada a esse aspecto de fuga das escrituras, centrada na figura papal. As escrituras já não tinham mais a autoridade como a representação da vontade de Deus, e uma série de problemas, isso aí se deu. Então a gente vai chegar ali em meados dos anos 1500, onde duas coisas acontecem que têm uma relevância muito grande para nós,
no nosso tema. A primeira é exatamente o início o início do processo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, então, ela começa a se organizar, a Reforma, né? E ali Deus usando os seus homens, ali, usando os seus soldados ali, os seus fiéis ali, para trazer um anseio, um desejo pelo retorno às Escrituras, por um retorno a uma interpretação bíblica, não é? Sem uma interpretação, digamos assim, pessoal, no sentido de individualizado, a uma interpretação de uma pessoa, mas a Escritura mesmo, sendo interpretada por ela mesma. Eventos muito fortes, aí nós temos nessa época, de John Hus, do Martinho Lutero e outros mais, né? Que nesse período aí, enfim, deram a própria vida para que isso tudo viesse aí a se projetar. Porém, nesse mesmo período ali aproximado, também começa a se formar uma outra situação da qual o inimigo estava propondo-se a utilizar-se para introduzir essa que a gente chama dessa segunda ferida. Então, através da renascença, né, do renascentismo, que ocorreu ali, vamos dizer assim, nesse período de tempo muito próximo ali, 1400 em diante, onde nós vimos de um período da história chamado de Idade das Trevas, onde pouquíssimas coisas foram de fato ali produzidas, criadas, a questão da criatividade artística e de todos os sentidos ela tinha acabado, vamos dizer assim, estava morta, né? E então começa esse processo dessa renascença, né? Desse ressurgimento de uma revolução cultural. Essa revolução cultural, ela traz inúmeros aspectos, inclusive positivos, né? A arte, enfim, a música, a filosofia, muitas coisas começam a novamente ser colocadas dentro de um processo criativo humano e tudo mais. Só que todos eles dentro de um prisma, dentro de uma percepção, dentro de uma âncora, uma base, por assim dizer, que é o antropocentrismo, né? O antropocentrismo, ele foi o agente alavancador de toda a ideia renascença. Tudo era em torno do homem, tudo era em torno da humanidade, do homem na sua humanidade e tudo isso. E com isso daí, nós temos então o surgimento, não é, de uma forma muito categórica, do humanismo. E ele se apresenta no período da Renascença e é claro que o antropocentrismo ele é muito mais antigo do que isso. Mas nesse momento da história, o humanismo ele vem com uma força muito, muito grande. Tudo é centrado no processo da ideologia filosófica do humanismo. Inclusive na própria Igreja Católica, né? A questão artística, a questão enfim, voltada a esses elementos, foi totalmente construída dentro dessa ideia. E, bom, o tempo passou, as coisas foram passando, o humanismo se apoderou de todos os ambientes da sociedade, não é? No sentido geral, tudo começou a se voltar com uma força e com uma proposta muito intensa para uma perspectiva antropocêntrica ali, começou a se estabelecer ali. A sociedade, ela mudou, né, pastor Fábio? Ela voltou a ter uma condição de endeusamento quase da figura do homem, né, da proporção do homem, tudo isso. E o homem começou a virar a figura central de tudo, inclusive da religião, né? Começou a mudar essa imagem de uma religião voltada a um teocentrismo, a busca da vontade de Deus, a busca da satisfação de Deus, e essa imagem começou a se desmanchar,
para se fundir a uma ideia de tudo foi criado para o homem, a religião para o homem, tudo voltado à questão humana, né? Então, falar um pouquinho, pastor, sobre essa questão do humanismo, sobre essa questão desse antropocentrismo nesse período aí da história, né? O que você tem aí sobre esse aspecto aí para a gente poder conversar? Começando esse período aí da Renascença, né, pastor? Nós vemos que algumas pessoas elas saem na vanguarda, né, com, vamos dizer assim, pensamentos mais progressistas, né? Sim, verdade. Porque nem todo pensamento que as pessoas tinham, começando ali na Renascença, eles eram implantados na sociedade de uma forma a se tornar algo como modelo, né, para ser seguido na camada geral da sociedade, né? Mas eram ideias que começavam a ser implantadas por pessoas que diziam estar mais à frente, e depois vem iluminismo, racionalismo, né? E essas coisas vão se implantando como camadas, uma sobreposta à outra, né? Cada vez mais afunilando para o homem como aquele que está no centro, né? Então o humanismo ele carrega realmente muito forte essa questão do homem ele poder fazer, ele poder realizar com suas próprias forças, técnicas, conhecimentos. Então ele traz essa perspectiva muito forte de que o homem ele tem a capacidade, vamos dizer assim, de se virar sozinho. Sim. Ele não precisa de um agente externo, que no caso é Deus. E essa ideia de um agente externo acaba se tornando motivo de relacionar aquela pessoa como fraca. Então, se você precisa de uma divindade, se você depende de uma fé, se você depende de um aspecto religioso para poder ter estabilidade ou alcançar, né, patamares e etc e tal, isso começou a ser visto como fraqueza, começou a ser construído como se esse tipo de ação e atitude fosse uma realidade de alguém que é fraco, que não tem capacidade intelectual, emocional suficiente em si e depende de uma força externa para trazer equilíbrio para o seu ser. Então, esse aspecto que o pastor Zay está pontuando aqui é algo extremamente importante de se entender, essa construção, né? Essa construção que foi feita de visões que vieram uma sobrepondo-se à outra, uma completando a outra, como se consolidando uma ideia, né? Como se consolidando ali uma visão, consolidando ali um pensamento, porque é exatamente assim, o plano da desconstrução de algo, né? Você começa a bater em cima daquilo, até que uma verdade seja desconstruída e comece então ali a se defender uma coisa que não é verdadeira, algo que não tem realmente fundamento, em detrimento disso. E como se trata de uma alusão a um inflamento, para inflar o ego do homem, isso aí fica muito mais fácil ainda de ser aceito. Então, nessa perspectiva, tudo que se fundamenta em cima dessa premissa. Não, o homem ele é autossuficiente. Autossuficiente para buscar suas realizações, autossuficiente para conquistar os seus objetivos, autossuficiente para poder se encontrar nele mesmo. Então, por que precisa de Deus? Para que precisa de fé? Tudo isso é fraqueza, tudo isso é aspecto para quem não tem força suficiente em si mesmo, né? Olha como é que isso é perigoso, né? Terrível. É uma armadilha, né? E o princípio usado nessa armadilha aí é a argumentação diabólica. É a argumentação de Satanás, aquela que começou lá no Éden. Ele pega uma verdade, ele usa partes da verdade
para induzir a pessoa ao erro, né? Então, ele usou isso com Adão e Eva, ele usou isso com Jesus, né? Ele pegava partes da verdade, argumentava, e aí traz para a lógica humana, né? Que na lógica, matemática também, nós vemos a questão dos argumentos, eles são criados assim, se alguma coisa é verdadeira, então toda a construção da frase, ela se torna verdadeira, se tiver alguma verdade ali, né? E isso é o conceito da argumentação lógica, né? E nós não estamos trabalhando com lógica humana, Sim. né? Nós estamos trabalhando com a vontade de Deus, com a vontade que é a expressão daquilo que é o seu reino para nossas vidas, para levar um homem decaído, totalmente arrasado pelo pecado, que não tem nenhuma condição de se erguer, não existe ferramentas dentro do homem para reconstruí-lo, e o que Deus propõe é exatamente uma transformação total através do agente que é o seu Espírito, o Espírito Santo, na vida do homem, realizando essa obra de recriação, de redenção, de transformação. Mas o homem por si não tem essa capacidade, nunca vai ter. Verdade. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido. E então, assim, todo o princípio de erro dentro do ambiente da teologia, pelo que a gente vem acompanhando desde a igreja primitiva, toda a fundamentação, toda a construção de engano que até hoje foi construída, ela sempre está centrada nessa primícia do antropocentrismo, do humanismo, e é exatamente o pastor Zait bem lembrou aqui, que foi exatamente a proposta, foi exatamente, na verdade a gente poderia então ter uma terceira ferida, né? Que foi a que foi feita no Éden. Então, onde mais uma vez Satanás tentou desconstruir o ensinamento de Deus, a pureza do ensinamento, trazendo como fundamento para poder desviar os olhos do homem da verdade e dar ouvidos à mentira que o diabo estava contando, exatamente quando ele estimulou ele a olhar para dentro de si, para a sua vaidade, né? Então, a palavra que fez com que Eva cedesse ao engano de Satanás foi: você será como Deus. Então, essa primícia, né, de estar colocando o homem nesse lugar de centralidade, sempre foi usada por Satanás para poder trazer engano, para trazer confusão. E não foi diferente, né? Na primeira ferida, não foi diferente nessa segunda ferida, que começa a ser marcada aí através do período da reforma, né? Olha só, o homem, Deus, né, ali trabalhando para trazer um retorno à igreja, trazer de volta uma essência, e Satanás aproveitou do momento para buscar mais uma brecha para inserir um engano que iria aí nos alcançar até o dia de hoje. Mas é isso aí. Essa é a nossa introdução sobre esse tema tão relevante, e eu quero convidar você a continuar acompanhando aqui a nossa temporada. Está só começando, esse é só o primeiro episódio, e nós vamos ter aí muitos outros falando sobre esse tema. Então, continue nos acompanhando. Amanhã nós temos mais aqui no Café com Palavra, o segundo episódio dessa série, dessa temporada tão especial. A gente se vê no próximo episódio. Fique com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.